Esse é o poder do nosso Deus, o poder do amor do nosso Deus. A nossa reflexão na palavra de Deus hoje começa com uma pergunta: você vê alguma coisa? Essa é uma pergunta interessante. Você vê alguma coisa? Porque é uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez a uma pessoa. E eu quero trazer essa pergunta para você nesta noite. Você vê alguma coisa? Nós vamos olhar o registro disso acontecendo lá em Marcos capítulo 8. Essa pergunta que Jesus vai fazer é uma pergunta feita a um homem que Jesus estava curando da cegueira. Vamos dar uma olhada então nisso? Marcos 8, 22 em diante. Lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Esse aqui é um momento muito lindo, e ao mesmo tempo é um momento curioso, porque tudo ao que parece vai acontecer como sempre acontece. Pessoas trazem alguém doente a Jesus, e Jesus maravilhosamente, milagrosamente cura aquela pessoa. Então parece que está tudo começando a seguir o cronograma, mas tem coisas que começam a fugir do padrão. E a primeira coisa aqui que chama a atenção e que faz isso tudo ficar muito mais lindo ainda, é que Jesus pega a mão daquele homem e leva aquele homem para um passeio. Eles estão numa aldeia, e aquele homem é trazido por algumas pessoas, e Jesus mesmo pega a mão daquele homem. Vamos fazer um passeio. E eles saem da aldeia. Então aquele homem não está com uma bengala, ele não está com um cão-guia, não está mais com as outras pessoas que o trouxeram, mas o próprio Senhor Jesus está segurando a mão dele e caminhando ao lado dele, em direção ao momento em que aquele homem poderá ver. Isso é muito significativo, porque é o que ele faz conosco. Ele pega as nossas mãos, que éramos cegos, e vai nos levando à vista. Quando eu ministrei louvor aqui há 2 semanas, inclusive cantamos aquela música: quando cego andei, bem perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Jesus pega a mão desse homem. Consegue imaginar a beleza desse momento, dessa caminhada? Mas curiosamente e inesperadamente, aquele passeio é interrompido porque Jesus cospe nos olhos do homem. Gente, esse aqui é o insuperável, irreproduzível cuspe ungido. Imagina, o próprio Senhor Jesus cuspindo nos olhos daquele homem. Graças a Deus, essa moda não pegou em quase nenhuma igreja, de cuspe ungido, Deixamos isso com Jesus. Mas que coisa curiosa, Cuspir nos olhos do homem. Só que nada é tão surpreendente como o que vai acontecer agora. Nós temos aqui o único registro de um milagre que Jesus faz em 2 tempos. Porque normalmente Jesus diz: pega o teu leito e anda. O cara se levanta e sai. Jesus toca, o cara é curado. Jesus diz, a coisa acontece. Mas aqui, isso vai acontecer em 2 tempos. Após aquele cuspe e a imposição de mãos mais poderosas do universo, Jesus pergunta se o homem vê alguma coisa. E o que o homem diz? Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores
que andam. E aí eu fiquei na dúvida se eu colocava o Grute ou as barbárvores do Senhor dos Anéis, né, que é o que vinha à minha cabeça de árvores andando. Mas a resposta do homem é: eu vejo, mas eu não vejo bem. Eu estou vendo mais do que eu estava vendo antes, mas eu não consigo distinguir o que eu estou vendo, porque uma coisa parece outra. Talvez esse homem não fosse cego de nascença, e então já tivesse visto árvores e já tivesse visto pessoas. A tradução da palavra aqui, que fala em relação a recuperar a visão, nos dá esta possibilidade. Mas isso não é uma certeza. Pode ser que ele já tenha nascido cego, mas bem, cresceu a vida toda tocando em árvore, talvez até mesmo subindo em árvore, tocando em pessoas, sabendo como é a figura humana. Então, no mínimo, ele tem uma representação mental do que seriam pessoas e do que seriam árvores. Ele, olha, vejo pessoas, mas parecem árvores. Aí vem o segundo tempo do milagre. Jesus impõe novamente as mãos sobre os olhos do homem e aí ele passa a ver perfeitamente. Então nós temos 3 momentos registrados aqui. Primeiro, o homem não tem visão. Segundo, ele tem uma visão, mas ele não tem distinção, ele não consegue distinguir o que ele está vendo. Até que finalmente ele passa a ter uma visão perfeita. Sem visão, com visão sem distinguir, e finalmente visão perfeita. O texto bíblico que nós lemos aqui, ele nos fala sobre um milagre físico que restaurou os olhos biológicos daquele homem. Mas a palavra de Deus também fala sobre visão e cegueira emocional e espiritual. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Hoje, um pouco diferente do que nós fazemos normalmente aos domingos, que é termos uma exposição da palavra de Deus naquele texto específico, encontrando a aplicação no próprio texto específico, nós vamos olhar o que várias partes da Bíblia nos falam sobre visão, sobre olhar, para que nós possamos entender como tem sido o nosso olhar sobre a realidade. E então eu retomo a pergunta: você vê alguma coisa? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquele homem: você vê alguma coisa? Bem, o que você vê? Como você vê? E o que você vê é exatamente o que você pensa que vê? Ou talvez seja diferente daquilo que você vê ou de como você vê? Essa pergunta é muito importante. Não fosse Jesus, não faria para aquele homem. Bom, está vendo alguma coisa, então está melhor do que nada, está melhor do que antes. Mas não, Jesus quer nos levar ao ponto de termos discernimento da realidade. Conseguimos enxergar a Deus adequadamente, a nós mesmos adequadamente, as pessoas e a interação que temos com Deus, conosco e com as pessoas de maneira clara, não confundindo as coisas. Eu preciso dizer que pessoas que não creram e não receberam Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, ainda não têm o Espírito Santo de Deus. E sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa não consegue ver as realidades espirituais. Ela pode confundir, pensar que ver, mas não vê. Porque antes de crermos e recebermos Jesus, nós não fomos selados com o Espírito Santo. Mas quando somos, então, Efésios 1:13 diz que isso acontece no momento em que nós ouvimos e cremos no Evangelho, né, a palavra da verdade que nos salvou. Somos selados com o Espírito Santo e os nossos olhos espirituais abrem. Você deve lembrar do seu tempo de conversão, quando as coisas passaram a fazer sentido para você. Antes a Bíblia não fazia sentido, agora as coisas começam a fazer sentido, porque os olhos foram abertos. Mas Jesus não quer apenas que você entenda mais do que o que você entendia antes de poder ver. Ele quer que você veja com clareza. Mas eu preciso, com muita honestidade, dizer que se alguém ainda não recebeu Jesus na sua vida, tem cegueira espiritual, não consegue ver as realidades espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, e este mundo jaz no maligno, ou seja, Satanás, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então não adianta um cristão tentar convencer alguém que não conhece Jesus
de realidades espirituais. O cristão precisa compartilhar o Evangelho. No poder do Espírito Santo, quando aquela pessoa recebe o Evangelho, então seus olhos serão abertos. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 14. Ora, a pessoa natural, quem é a pessoa natural? A pessoa natural é o descendente de Adão, como todos nós humanamente somos. Mas, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem com um lavar regenerador. O que é regeneração? É gerar de novo. Então, nós somos gerados agora não como descendentes de Adão, mas como descendentes do próprio Deus. Somos tornados filhos de Deus. E aí, então, quando acontece essa regeneração, nós deixamos de ser pessoas que têm a natureza apenas terrena e nos tornamos seres espirituais. E a palavra de Deus diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, então o que as pessoas que ainda não creram e não receberam Jesus precisam é serem tiradas da cegueira espiritual, pelo Espírito Santo, através da vida, do testemunho dos cristãos. Mas o que esperar daqueles que foram tirados da cegueira espiritual? O que esperar daqueles que tiveram seus olhos abertos e que então creram no Senhor Jesus e que agora são parte do povo de Deus? Esperar que vejam. Não é esse o esperado de alguém que agora é um discípulo de Jesus? Antes eu não via, agora eu vejo. Isso é o esperado, né? Como aquele outro cego que diz, olha, eu não sei, eu só sei que antes eu era cego, agora eu vejo. Mas será que a realidade é de que quando alguém se converte em Cristo, sai da cegueira e passa a enxergar tudo claramente? Quem dera. Mas não é assim. E isto sempre incomodou o Senhor. Olha aqui alguns registros. Isaías 42, 18. Olha só, Deus dizendo, quem é tão cego como o meu servo? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Olha a indignação de Deus. Quem é cego como o meu próprio servo? Vê um monte de coisa, mas não vê nada. Vê um monte de coisa, mas não observa nenhuma. E lá em Ezequiel 12, 2, filho do homem, você mora no meio de casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. E olha o que Jesus diz aos seus discípulos em João 4:35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Nestes 3 textos bíblicos, nós temos 3 problemas confrontados pelo Senhor: olhar desatento, olhar obstinado e olhar contaminado. Desatento, obstinado e contaminado. E eu quero dizer que a incidência disso em nós é muito grande. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus, de fato, nessa noite, abra os nossos olhos para que a gente entenda o que de fato nós estamos vendo e o que de fato estamos deixando de ver e, portanto, agindo de um jeito que não deveríamos, deixando de agir do jeito que deveríamos, porque a gente age conforme aquilo que vê, aquilo que é real para nós. O olhar desatento é aquele no qual existem muitos estímulos visuais, não é? O que Deus disse? Deus disse, vocês veem muitas coisas, mas não as observam. Então tem muito estímulo, mas não existe uma interpretação. Tem já no próximo slide, Gutinho, que não tem esse compromisso com agir diante daquilo que pode ver, daquilo que está sendo mostrado. Deus está mostrando, mas seus filhos e filhas não estão atentos ao que Deus está mostrando. O olhar obstinado é aquele que só se vê o que quer e não aceita o que não quer ver.
há uma gigantesca tendência de nos cegarmos para realidades que consideramos inconvenientes e que nos contrariam. Irmãos e irmãs, se nós não entendermos e reconhecermos isso, nós estamos vivendo vidas obstinadas. Porque o que nós percebemos é que aquilo que nós consideramos conveniente, aquilo que nós concordamos, nós damos um peso gigantesco. Mas as coisas que são inconvenientes para nós, coisas que nós não concordamos, não é bem assim, não é isso, não é outra coisa. Exemplo, o que é fake news? Depende do que a pessoa concorda. Porque o que para esse é fake news, para este é verdade. O que para esse é fake news, para esse é verdade. Não é esse o mundo que nós estamos vivendo? Em que aquilo que a gente diz, isso é bom, isso é certo, e isso é o que deveria, é gigantesco. Agora, quando existem incoerências, até mesmo nestas coisas, a gente, acho que não é por aí, acho que não é bem assim. Mas, e aí nós chegamos no olhar contaminado. O olhar contaminado, ele é parecido com o olhar obstinado. No entanto, ele é mais silencioso, é mais difícil da gente se dar conta, porque tem a ver com os nossos pressupostos, aquilo que a gente nem questiona, mas considera absolutamente como real. Não tem tanto a ver com aquilo que a gente prefere, mas com aquilo que a gente crê. E normalmente a gente não questiona as nossas crenças, a gente age em função delas. Isso pode ser entendido também como cosmovisão. Mesmo que você não saiba qual é a sua cosmovisão, você tem uma. E tudo que você faz, porque eu tenho lembrado aqui, né, sua cosmovisão gera suas crenças geram seus valores acabam influenciando seus comportamentos. Então, onde é que isso tudo começa? Com aquilo que é real para você. E se aquilo que você vê como real não é, tudo mais que você vai olhar está contaminado a partir disso. Os discípulos de Jesus, a quem ele estava se dirigindo, quando ele falava sobre o momento da colheita, tinham a convicção natural de que a colheita seria em determinada época. Portanto, eles precisavam se preocupar com essa ação de colheita só depois. E qual é o problema? Olha, sempre foi assim. Primeiro a gente prepara a terra, depois a gente semeia, depois a gente vai cuidando ali se tem erva daninha, se não tem, né, vai amparando o crescimento, e aí quando frutifica, a gente colhe. É assim por gerações. E a gente sabe que determinada época do ano é assim, e bem, de fato é. O grande problema é que se nós estamos enxergando com uma determinada certeza as coisas, todos aqueles que agem diferentemente disso serão vistos por nós ou como malucos ou como ameaças. E isso é um problema. Porque eu tenho absoluta certeza que as coisas são desse jeito. E aí vem alguém e começa a fazer diferente, começa a dizer que é diferente. Bem, se ela não me ameaça, eu só acho que ela é louca, que ela é maluca, que ela é estapafúrdia. Mas se eu acho que de alguma maneira isso ameaça quem eu sou, isso ameaça meus valores, a tendência é agredir, a tendência é empurrar, a tendência é excluir. E muitas vezes é o que eu estou vendo que está equivocado e não necessariamente aquilo que está acontecendo diferente. Jesus diz, vocês pensam que a colheita é daqui a 4 meses, mas olha bem, porque aí o que Jesus está dizendo, né? Levante seus olhos, olha bem, os campos estão maduros, os campos estão prontos para a colheita, ou para a ceifa, como a gente acabou decorando com o passar do tempo. É claro que o Senhor está fazendo uma ilustração com a vida agrária, bem conhecida aqui nesse contexto, para alertar que os campos da obra missionária já estavam prontos. Mas aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes nós temos pressupostos que fazem com que a gente pense que as coisas são de um jeito, e na verdade são de outro?
quando a gente toma por real algo que na verdade é diferente da realidade. A nossa visão de mundo, ou seja, aquilo que nós consideramos real, interfere em tudo mais que nós vemos. E interfere julgando os outros, né? Isso é maluco, ou agredindo os outros, ou ficando com medo. Lembra dos discípulos do barco, quando Jesus vem caminhando por sobre as águas? Aquilo não podia ser real para eles, né? Então, o que eles dizem que está chegando perto deles? O quê? Você conhece a passagem bíblica? Um fantasma. Porque não é real que alguém caminhe sobre as águas, né? Na cosmovisão deles, ninguém pode caminhar sobre as águas. Não cabia nem Jesus caminhar sobre as águas. Logo, se tem alguém se movendo sobre as águas e não está afundando, é um fantasma. E como é que eles ficam? Apavorados, porque a realidade deles era menor do que a realidade como era. E quando a nossa realidade é menor do que a realidade como é, desprezamos, rebatemos ou nos apavoramos. E isso acontece o tempo todo. Porque se algo é real, nós só vamos, para nós, né? Nós só vamos enxergar coisas que combinem com essa realidade. Ou então vamos deixar passar aquilo que nós consideramos irreal, o que na verdade não é real. E eu sei que essa reflexão pode parecer corroborar o relativismo que nós vivemos, né? Então o que é a realidade? O que é a verdade? Olha, a verdade é a verdade. Pode ser difícil chegar nela, e bem, sem o Espírito Santo ninguém chega na pessoa que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Mas não significa que ela não exista, significa que nossos olhares afetados pelo pecado na humanidade tornam difícil enxergar as coisas como elas são. Veja, a sociedade está abrindo mão de enxergar a verdade porque é difícil. Nós, Igreja do Senhor Jesus, não abrimos mão da realidade que é Cristo e a partir dele. Mas o que nós precisamos fazer é entender que o nosso olhar pode estar equivocado, o nosso olhar pode estar obstinado, pode estar contaminado, pode estar desatento, porque o Senhor está falando para pessoas do seu povo. Ele está dizendo: vocês são causa rebelde, vocês olham, mas não observam, vocês veem, mas não veem, vocês dizem tal coisa, mas olha bem para isso que vocês estão dizendo. Está falando para o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Quando a gente não enxerga o que é real, e acaba crendo no irreal, acaba também criando irrealidades como se fossem reais, toda a nossa vida é uma vida errada, é uma vida sinceramente equivocada. Tenha muita atenção nisso que nós estamos ministrando nesta noite, porque o seu olhar, aquilo que você vê como real, interfere em cada área da sua vida, inclusive no seu relacionamento com Deus, na sua espiritualidade, interfere na sua família, interfere no seu trabalho, interfere em como você se sente em relação a si mesmo. Então é algo que nós precisamos nos atentar. E como exemplo do quanto um olhar que toma algo como real, que não é, faz com que a gente traga outras irrealidades para poder ter um ponto de vista coerente. Nem sempre a coerência é a melhor coisa, porque às vezes a gente busca coerência para que ela seja coerente com uma coisa que para nós é real, mas não é. Quer ver um exemplo? Foi feito um experimento com pessoas e foi colocado uma cicatriz, maquiada uma cicatriz no rosto de participantes. Pode colocar, por favor, Gutinho. Essa aí tu pode deixar enquanto eu trago a ilustração sem problemas. Então, essa mulher, ela não tem essa cicatriz, tá? Não exporia alguém aqui, mas é alguém que estava fazendo um tutorial sobre como fazer uma cicatriz que tenha uma aparência real. Não é a pessoa do experimento, porque esse experimento já aconteceu há mais tempo. Bem, então, foi colocado, né, foi maquiado cicatriz
no rosto de pessoas que não tinham cicatriz, e foi dito para elas que elas teriam que conversar com desconhecidos. E que depois dessa conversa, eles teriam que reportar para os pesquisadores como é que foi essa conversa. Ok, então qual é a tarefa? Receberam cicatriz, tinham que conversar com desconhecidos e depois dizer como foi essa conversa. Ok. Só que instantes antes desses participantes com a cicatriz fake conversarem com pessoas desconhecidas, um maquiador que havia colocado a cicatriz foi lá e disse: eu preciso retocar a tua cicatriz, eu preciso umedecer ela para ela não ressecar, porque se ela ressecar não vai parecer verdadeira. E então o maquiador, ele, sem a pessoa saber, remove a cicatriz. Ele tirou. A pessoa pensa que ele está retocando, mas ele está tirando em segredo a cicatriz. Então a pessoa agora, ela não tem cicatriz, mas ela pensa que tem. E aí ela vai para a conversa. E aí vai ter aquela conversa ali, de alguns minutos, com pessoas desconhecidas, e elas então trazem como foi essa conversa. E olha só os relatos. Fui muito discriminado por causa da cicatriz. A pessoa ficava desviando o olhar da cicatriz. Eu percebi que a pessoa ficava muito tensa ao conversar comigo por causa da cicatriz. Ela se sentia, as pessoas participantes da pesquisa, se sentiam discriminados por causa da cicatriz, que elas não tinham mais, nem a fake. Então, o que para ela era real? O que ela via como real? Que ela tinha uma cicatriz. O que era real para ela, era de fato real? Sim ou não? Sim ou não? Não. Só que como aquilo que ela está vendo é real, tudo que ela está vendo ao redor precisa ser coerente. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade gigantesca de solucionar situações, e ele vai descartando as coisas que são incoerentes, e ele vai trazendo, ele vai montando um cenário de coisas que são coerentes com aquilo que é real para nós. A nossa mente, ela não aceita que isso é real e o contrário disso seja real. Uma destas coisas não pode ser real. E se o meu pressuposto é esse, logo aquilo que eu estou enxergando vai ser visto como verdadeiro ou como não verdadeiro, como real ou irreal a partir disso. E é exatamente o que aconteceu aqui, muito bem demonstrado nesse experimento. Se para aquela pessoa era real que ela tinha uma cicatriz, era real que ela estava sendo discriminada por causa da cicatriz. Mas ela não estava sendo. Então, quando uma pessoa olhava para cá, olhava para cá, olhava para cá e não olhava para o rosto dela, era real para ela que a pessoa estava desviando o olhar da cicatriz que ela não tinha. Se a pessoa estava tensa, talvez porque está conversando com um desconhecido, o que a pessoa ali recebia é que a tensão na voz era por causa de estar conversando com uma pessoa com cicatriz. A realidade que ele viu não era real. Tudo porque o que ele via primariamente era a realidade equivocada. Você já pensou em quantas vezes o que é real para você, na verdade, não é? Mas por conta desse equívoco, tudo mais que você vê está contaminado e alterado. Sem falar na complementação de histórias, né? Como eu disse, a nossa mente não aceita vazios. A gente tem uma determinada informação e a gente, então, a nossa mente, ela já vai processar coisas que a gente não recebeu de informações, então ela vai trabalhar com informações pré-existentes que ela já tenha para fazer com que tenha uma história coerente. E ela monta uma história com informações que ela nem tinha antes. Isso é completar lacunas. Você precisa entender que é um trabalho que o seu cérebro faz. Seu cérebro não aceita trabalhar com vazios. Ele sempre vai preencher as histórias. Se alguém vira o rosto para outro lado e não cumprimenta você, o que você faz? Você monta uma história, né?
Você não vai lá e pergunta: ei, por que você virou o rosto para mim? Por que você não disse oi para mim? Você automaticamente vai montar uma história. Talvez o seu cérebro ele vai buscar informações, tipo assim: aquele dia eu não emprestei o carro que ele pediu. Então é por isso que ele virou a cara para mim. Pronto, você não tem essa informação, mas a sua mente vai preencher essa história para que seja coerente com aquela virada de cara. Por que smile dá tanto certo? Por que os emoticons dão tão certo? Gente, uma bolinha amarela com 2 pontinhos e um arco para cima, o que é para você quando você olha? É um quê? Um sorriso. Uma bolinha amarela com 2 pontinhos e um arco é um sorriso. Isso é sua mente trabalhando. Sua mente fazendo conexões, pontos, para que haja uma certa coerência, para que haja identificação. Nós não vamos aprofundar em relação a esse trabalhar da mente, mas nós precisamos saber que é assim que funcionam as coisas. E se nós não nos dermos conta disso, nós somos derrubados por coisas que não entendemos que são reais e coisas que não entendemos que são irreais. Pode tirar, Gutinho, a moça da cicatriz fake. Então, se a sua mente não consegue ficar com vazios, e ela sempre vai preencher com coisas, com informações, e se aquilo que você está recebendo de informação, você pode estar vendo de forma alterada, pensa no tamanho da bagunça que isso pode gerar, né? Você está vendo uma coisa, e pode ser que o que você está vendo seja diferente da realidade, porque seus pressupostos são de determinado jeito. E aí tem informações que você não tem, sua mente não vai se contentar com aquele vazio, ela vai preencher e vai montar uma história. Aquilo que você viu pode não ser bem assim. E é essa visão complicada que bagunça a sua vida. Porque as pessoas, elas podem chegar no mesmo lugar, mas com visões totalmente diferentes e não concordarem entre si. Por exemplo, dizem que se encontraram no inferno 3 pessoas. Uma delas tinha uma determinada linha teológica, e um perguntou para o outro: olha, tu era tão santo, como é que tu veio parar aqui no inferno? Ele diz assim: fui predestinado para o inferno. E tu, como é que tu veio parar aqui? Pois é, cara, eu me esforcei, mas no final acabei escorregando, perdi a salvação. E você? Eu declaro que eu não estou aqui. Então, a visão que as pessoas têm faz com que elas pensem totalmente diferente, que elas entendam totalmente diferente aquilo que elas estão vivendo. E é por isso que as pessoas suportam ser exploradas, é por isso que as pessoas suportam seguir pessoas que causam genocídios, que causam guerras, que causam divisões, que causam confusões. É por isso que as pessoas suportam o que elas suportam, porque aquilo é coerente com aquela visão pré-existente que ela tem. Nós vamos continuar conversando sobre olhar, sobre visão no domingo que vem. Hoje é como uma introdução aqui para a gente entender que sim, filhos e filhas de Deus podem ter um olhar desatento, podem ter um olhar obstinado e podem ter um olhar contaminado. Quando fomos salvos da cegueira espiritual, nossos olhos foram abertos. Mas talvez o que a gente pensa que é uma pessoa é uma árvore, talvez o que a gente pensa que é uma árvore é uma pessoa. Nós precisamos continuar caminhando com o Senhor, à luz da palavra, para que os nossos olhos sejam abertos e para que a gente veja as coisas com os olhos de Cristo, para que a gente entenda as coisas com a mente de Cristo. Eu finalizo a reflexão nesta noite encorajando você a abrir seus olhos espirituais pela fé, mas também a questionar se o que você está vendo é real. Porque muitas das vezes que você vê alguma coisa, é diferente de como você interpreta as coisas. Vou trazer um exemplo aqui. Se você me pedir, olha, o fulano precisa do carro emprestado. Está aqui, pode usar. Não pode ser com menos de 25 anos e todas aquelas coisas que o seguro não deixa. Pode usar. Mas, por exemplo, quando eu digo assim: Paula, minha esposa,
o fulano pediu o carro emprestado, vamos emprestar? A Paula olha para o chão e fica pensando, como é que eu interpretava isso antes, no início do nosso casamento? Eu pensava, que egoísta, não é uma pessoa generosa, não entende que os recursos são do Senhor, que Ele coloca à nossa disposição, que deve abençoar vidas. Por quê? Porque aquele olhar para baixo da Paula, aquela expressão que ela fazia, eu enxergava como se eu estivesse fazendo aquela expressão. E se eu estivesse fazendo aquela expressão, é porque realmente eu não quero emprestar, porque realmente eu estou pensando em tudo que é ruim emprestar. Mas eu passei a conhecer a minha esposa cada vez melhor, entender como é a personalidade dela, e entender que ela pensa muito mais do que eu. Então, quando eu digo, amor, podemos, o que tu acha da gente emprestar o carro para o fulano? A Paula vai pensar onde é que a gente tem que ir, como é que a gente vai ir no mercado. Se a gente já não tinha prometido emprestar para uma outra pessoa, ela vai pensar no cenário todo, para saber como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai dizer sim. Gente, quando eu consegui entender isso, fluiu muito melhor o nosso relacionamento, porque eu parei de ver na Paula as minhas caras, entendeu? Entender que não é porque ela falou aquela palavra que tem aquele significado para mim, que de fato é. Ou seja, o que ajudou muito o nosso casamento a ser o que é hoje? A olhar melhor. A não ter um olhar contaminado, a não ter um olhar obstinado e no meio de tanto estímulo, a não perder de vista o que é importante. O último texto que eu reparto com você nessa noite, está lá em João, capítulo 1, quando João Batista vê Jesus se aproximando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus se aproximar, João viu a realidade da presença de Jesus. Mas ao ver a realidade da presença de Jesus, João também viu a realidade da presença do pecado, que causa a morte. Olha, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, percebe que esse ver de João é um ver muito completo, é um ver com muita clareza. Porque tinha muita gente chegando ali. Diz que pessoas de vários lugares vinham para ser batizados por João Batista. Mas no meio de tanta gente, veio um que João olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus de um jeito que ninguém mais estava vendo. E porque ele viu Jesus, ele viu a si mesmo. Porque ele viu a realidade da presença de Jesus, ele viu a realidade da presença do pecado. Porque a presença de Jesus veio para acabar com a presença do pecado. Então, João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vendo o Cordeiro de Deus que vai precisar morrer para tirar o pecado do mundo, porque o salário do pecado é a morte. João vê alguém caminhando em direção a ele. Só que João vê a caminhada estendida. João não está vendo Jesus caminhar só até a água. João está vendo Jesus caminhar até a cruz, porque ele está vendo o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar. Isso é o olhar da realidade. Isso é entender quem é Jesus e, portanto, se ver em Jesus e entender a sua realidade. É por isso que João pode dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Que olhar da realidade. Porque quando você entende quem Jesus é, você não tenta fazer Jesus fazer você grande. Porque você sabe que o tamanho de Jesus é infinito e basta, e você se encontra nele. E você quer mais espaço na sua vida para ele. Por isso que ele cresça e que eu diminua. João viu Jesus. João viu os pecados sendo tirados de nós e lançados sobre Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Veja Jesus, se veja em Jesus. Nos vemos domingo que vem aqui para a gente continuar refletindo a respeito disso. Senhor, eu quero pedir perdão, junto com a nossa comunidade de fé, teus filhos, teus discípulos e discípulas, por toda vez que o nosso olhar é obstinado, que o nosso olhar é desatento, ou o nosso olhar é contaminado pela nossa própria
teologia, pelas nossas próprias cosmovisões. Nos perdoa, Senhor. Que a gente possa enxergar claramente, não as coisas que a gente quer ver, mas as coisas como elas são. Então dá-nos a tua visão, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos. Que a gente tenha uma visão emocional clara. Que nós tenhamos uma visão espiritual clara. E quanto àqueles que ainda não haviam te recebido, tira da cegueira espiritual. Que a tua brilhante e resplandecente luz faça a diferença a partir de agora, nestas vidas. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Eu quero dizer que você não precisa estar sozinha nessa caminhada. Se isso tudo que eu estou falando é muito confuso para você, você ainda não sabe muita coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, eu quero dizer que isso está dentro da normalidade de ainda não ter Jesus dentro de você. Talvez você conheça Jesus, algumas coisas a respeito dele, mas a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para segurar a sua mão e para caminhar com você. Não vamos cuspir em você, mas nós estamos aqui para caminhar com você. Então tem um cartãozinho comprido aí, não envelope, em que você pode colocar o seu nome, se você desejar ir contato, e você pode marcar algumas opções nesse cartão. Uma delas é, por exemplo, que você quer conhecer mais a Bíblia, que fala sobre Jesus, que é a palavra de Deus que abre os nossos olhos. Talvez você já seja convertido, já seja batizado e quer se juntar à nossa comunidade de discípulos como membro da nossa igreja. Marca aí, gostaria de fazer parte da família Comunhão. Talvez você precisa enxergar melhor a realidade e não está conseguindo. Você precisa de, nesse momento, um pastor caminhando com você. Marca ali, gostaria de um atendimento pastoral. Ou talvez você queira só compartilhar um motivo de oração por você ou por uma outra pessoa. Escreve nesse cartão. Depois de preencher, antes de ir embora, passa ali naquele balcãozinho branco e entrega ali. Só entregar ali. Durante a semana a gente vai orar por você, a gente vai entrar em contato com você. E eu gosto de lembrar, a gente entra em contato, se você respondeu ok, se você não respondeu, a gente entende que você estava hoje no calor do momento, e a gente não vai incomodar você. Mas ei, há muita coisa bela para ver com Jesus. Ainda muito mais coisas para vermos em Cristo. Amém? Se você quer só conhecer o cartãozinho por curiosidade, fique à vontade também, ninguém vai julgar se você está preenchendo ou se você não está preenchendo. Vamos nos colocar em pé e encerrarmos essa celebração louvando a Deus. Eu quero só lembrar as mães que nós vamos ter uma nova edição, né? Você vê que não para de receber criança, né? Deus está sempre mandando crianças. Hoje pela manhã apresentação, mais apresentação, 2 semanas atrás apresentação, domingo passado teve apresentação de criança. Então nós não queremos que ninguém ande sozinho. Então nós estamos reconstruindo algumas coisas e nós estamos começando por ouvir, por compartilhar. Então nós já tivemos uma edição de um encontro de mães que foi online, onde as mães puderam trazer seu coração, o que elas estão vivendo, o que elas estão aprendendo, quais são os seus desafios. Isso já está gerando uma unidade, isso já está gerando um movimento, isso já está construindo um ministério. E eu quero dizer que no dia, eu acho que é o último sábado de novembro, eu só quero confirmar certinho aqui, nós vamos ter dia 27 de novembro, dia 20 de novembro, né, Chayana? Dia 20 de novembro, 3 horas, online via Google Meet também. Você é mãe de bebê de 0 a 2, até 3, vai lá. Você quer compartilhar a vida com outras mães? Fique ligado aí que a gente vai disponibilizar o link, tá bom? Uma semana abençoada, abençoadora, cheia de visão de Deus para a sua vida. Amém? Bênção. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meio ao furacão, no meu inquieto coração. É só o vento ouvir teu falar.
tudo se acalmar. Minha alma reconhece que tu és dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. Essa paz que excede entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz e em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Amém? Como é preciosa a paz de Cristo. Que você tenha uma semana nessa paz. Amém?